Olá, meu nome é Alexandre e eu vou falar nessa aula sobre a maior história de todos os tempos na perspectiva do reino de Deus. Eu não sei o que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra reino. Aqui no Brasil a gente não tem um histórico muito grande sobre a monarquia. A gente não tem um histórico de reis. Foram apenas 64 anos. Nós mal lembramos os nomes dos reis brasileiros, na verdade. Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. E tenho certeza, se a gente sair na rua e fizer uma pesquisa, fala o nome de um rei brasileiro, eu acredito que vai sair coisas como Rei Momo ou Rei Pelé. Inclusive, Pelé fez aniversário faz 2 semanas, e aí eu vi a notícia e falei lá no meu trabalho, hoje é aniversário do rei. E um amigo meu do trabalho falou assim, aniversário do Roberto Carlos? Que é um outro rei que talvez as pessoas falam o nome, né? Rei Pelé, Rei Roberto Carlos. Se perguntar sobre rainha, o Brasil teve alguma rainha? Vamos falar, a rainha dos baixinhos, a Xuxa. O fato é que, de fato, nós não temos um exemplo de monarquia, um exemplo de reinado. Mais próximo para nós é a Inglaterra, ou talvez aqueles sheiks árabes, talvez seja deles que você lembre. Mas na Inglaterra, sim, temos uma monarquia, tem o primeiro-ministro, a coroa britânica, a família real e a imprensa, que dá muitas notícias a respeito da família real. A Netflix lança documentários sobre a Lady Di. Tem um seriado chamado The Crown, que vai começar a 4ª temporada amanhã, falando sobre a rainha da Inglaterra, contando a história da rainha da Inglaterra. Chegando na 4ª temporada, mas eu acho que vai mais algumas temporadas, porque essa rainha, né, parece que já tem uns 200 anos e ainda vai viver mais uns 100, é a impressão que todos nós temos. Mas eu lembro na minha infância, como chamava atenção o casamento do príncipe Charles, a televisão cobria, o romance, o casamento, o nascimento dos filhos. Hoje já são com os filhos dela que a imprensa cobre o casamento, cobre o nascimento dos filhos, o namoro. Não há paz para essa família real britânica. Talvez a sua ideia sobre rei venha dos contos de fadas que nós ouvimos desde criança, não é? Era uma vez um rei, era uma vez um palácio. E nós temos essas histórias em nossa mente. Talvez as histórias da Disney, né? Rei, que geralmente morre no primeiro capítulo, mas tem o príncipe, tem a princesa e a rainha, que na maioria das vezes é uma rainha má. Mas essa é a visão que nós temos nos contos de fada, então, esse bom rei que vai trazer prosperidade para os seus súditos. O rei que quer trazer justiça social. Não é um rei que leva à desgraça, mas um rei que leva para a felicidade de todo mundo. Sabe aquele final feliz dessas histórias? Parece que as histórias acontecem alguma coisa ruim e aquela cena do reinado todo verde, colorido, com o passar do tempo fica obscuro, fica triste, pesado. No caso dessa última história da Disney, fica congelado, né? E aí, de repente, no final, volta tudo ao normal, tudo verde, tudo lindo, tudo maravilhoso. Sabe, essas histórias, elas são muito distantes da nossa realidade, especialmente para um país presidencialista como o que nós temos. Eu sei que você, como eu, estamos passando por um processo de eleição e quantas vezes nós não quisemos isso? Pensamos nisso. Nossa, vai ter eleição, eu quero dar o meu voto para alguém digno de confiança. Eu quero alguém que vai trabalhar pelo povo. Eu quero alguém que vai fazer justiça, que vai dividir as riquezas, que vai acabar com a miséria, que vai acabar com a fome do nosso país. Um líder justo. O fato é que hoje, pleno século XXI, temos uma deficiência em entender o que é reino, o que é reinado, o que é ter um rei. E por isso, nós temos uma dificuldade de entender o que significa o reino de Deus.
sabe? Mas para aqueles que viveram os tempos bíblicos, para Israel e os reinos que existiam ao seu redor, eles sabem bem o que é rei. No início, Israel não tinha rei. O rei era Deus. Deus era o rei do seu povo. E instituiu juízes para julgar as questões entre o povo. E para se organizar, para lutar contra os inimigos. Mas sabe, influenciado pelas nações vizinhas, o povo de Israel pediu a Deus um rei humano. Se você quiser entender melhor isso, está em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 a 7. O que acontece é, Deus atende o pedido do povo. Vocês querem um rei humano? Tá bom, vocês terão um rei humano. Vocês não querem mais que eu seja o rei de vocês? Tudo bem, eu vou dar um rei humano para vocês. Foi aí que começa a história com o rei Saul. Deus escolhe Saul para ser o primeiro rei de Israel. E logo depois vem o famoso rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E depois de Davi vem Salomão, um homem cheio de sabedoria. Durante o reinado desses 3 reis, Israel viveu períodos de paz, períodos de conquista, sucessivas vitórias militares. Era período de ouro da monarquia em Israel. Mas sabe o que aconteceu depois desses reis? O filho de Salomão, Roboão, desobedeceu a Deus, o reino foi dividido em 2 e começa uma série sucessiva de reis que desobedeceram a Deus. Israel tinha trocado seu rei, Deus eterno, por reis que pecariam, trariam idolatria e destruiriam a monarquia e o sucesso da nação de Israel. Sabe, por isso existe até hoje, e já existia nessa época que nós vamos ler aqui na Bíblia, um saudosismo do rei Davi. Queriam que voltasse a época das vitórias nas batalhas, da época de Salomão, de paz e prosperidade, de muita riqueza, na época em que Salomão construiu o templo de Jerusalém. Diferente das histórias que nós ouvimos desde criança, das fantasias da Disney, essa não foi uma história que terminou em e eles viveram felizes para sempre. A história dos impérios, dos reinados humanos, na maioria das vezes, ou todas as vezes, é uma história de ascensão e queda. Pegue os livros de história e você vai ver lá, Império Romano, ascensão e queda. Império Babilônico, ascensão e queda. Faz parte da história. Um dia eles vão e conquistam, ganham a batalha, para que em algum outro momento venha um outro império e vençam eles. E vão conquistar e vai haver a queda desse império que um dia foi poderoso. Com os israelitas isso não foi diferente, afinal eles trocaram o grande rei, o rei Deus eterno, pelos reis que vieram a destruir o império de Israel. Como que essa história, como que o reino de Deus, que é a história dessa aula, como que ela se encaixa na maior história de todos os tempos? Eu queria que nós lêssemos Isaías 52, do versículos 4 a 7. É o dia que a cidade de Jerusalém ela foi devastada. O templo foi destruído e os moradores foram levados ao exílio. Poucos israelitas ficaram como remanescentes nessa cidade em ruínas. E aí, Isaías está falando o seguinte. Isaías 52, de 4 a 7. Pois assim diz o soberano, o Senhor. No início, o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente, a Assíria o tem oprimido. E agora, o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor. E constantemente, o dia inteiro, meu nome é blasfemado. Por isso, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia, eles saberão que sou eu que o previ. Sim,
sou eu. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Prestem atenção nessa passagem. Olhem de novo, mais um pouquinho. Olhem essas palavras, quando Deus está falando, vai haver um dia, naquele dia, eu estou aqui para dar boas notícias para vocês. Como são belos os pés daqueles que vêm trazendo boas notícias. Ele está falando, eu vim para trazer salvação. Vai chegar o dia em que eu vou reinar novamente. O seu Deus reina. É isso que está falando essa passagem. Isaías está falando para o povo que vai haver um dia de boas notícias. Gente, você pode ver várias imagens na internet, mas eu selecionei essas de Alepo, antes e depois da guerra. Você consegue imaginar o que é uma cidade em ruínas? A cidade foi completamente destruída. Dá para a gente ver, só sobrou pó. Recentemente nós tivemos essa guerra contra o Estado Islâmico, essa investida contra o Estado Islâmico. E nós vimos cidades sendo destruídas. Isso para a gente tentar entender o que aconteceu com Jerusalém. Os moradores foram embora. Não existem mais construções. Só existe pó. É possível acreditar em alguma coisa? Você acha que é possível ter fé quando aquilo que demorou séculos para ser construído, a cidade que foi construída por muito e muito tempo, a população, a cultura, a fé, tudo isso reduzido a pó em tão pouco tempo? Sabe, essas imagens ajudam a gente a ilustrar o que aconteceu com Jerusalém nessa época, quando ela foi totalmente destruída pelos inimigos. E o profeta está dizendo aqui para aqueles que sobreviveram e que não foram levados: espere, que vai haver boas notícias. Aí vem um mensageiro trazendo boas notícias. Não sei o que você pensa quando você ouve a palavra boa notícia, né? Sabe aquela história de quando alguém chega e fala assim, eu tenho uma péssima notícia. Como você se sente? Alguém fala, eu tenho uma péssima notícia. Dá um frio na espinha, né? Alguns começam a suar frio. Você pensa em notícia de morte, alguma notícia de doença muito séria, dor, sofrimento, fica pálido, falta de dinheiro, privação. Quando a notícia é péssima, nós temos reações no nosso organismo. E quando alguém chega e fala assim, eu tenho boas notícias, você fala, conte-me. E a pessoa fala, surpresa. Não, conta logo, eu quero saber qual é a boa notícia. Não aguento esperar. Não, vou esperar um pouquinho. Quer saber mesmo? Cria aquele suspense. Você fala, vai, conta, eu quero boa notícia. Todo mundo quer boas notícias. Triste é quando a pessoa vem e fala assim, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. Qual que você quer primeiro? Você responde. Geralmente a gente fala assim, eu quero a notícia ruim primeiro, porque depois a boa vai me dar um conforto. O triste disso é que geralmente a notícia boa não é tão boa, né? Tem até piada sobre isso, mas não vou contar. Geralmente a boa parece que é só para mascarar a notícia ruim que existe. Mas isso acontece várias vezes também. Eu odeio quando acontece isso. Tem uma notícia ruim e boa. Qual que você quer primeiro? Aqui, nesse caso, a notícia ruim já estava estampada. A cidade estava destruída. E a grande notícia era: Deus vai voltar um dia a reinar. Sabe, não foi só Isaías que profetizou sobre a vinda do reino de Deus. Daniel profetizou, Joel profetizou, Jeremias, como já vimos na outra aula, também profetizou. Daniel 2, que resume muito do que todos os profetas diziam, diz assim, na época desses reis, que era o Império Romano, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino vai vir, durará para sempre.
que haveria de chegar um reino diferente de reinos de homens que ganham batalhas e que perdem batalhas. Vai chegar um reino que vai durar para sempre, que vai exterminar todos esses reinos humanos, mas seria um reino de uma outra esfera, um reino espiritual que vai durar para sempre. Essa era a grande notícia que os profetas já estavam dando, mas que viria a ser mais tarde, a notícia do Evangelho. Sabe o que significa evangelho? Exatamente isso. Boas novas. Aquilo que nós encontramos no Novo Testamento, nós chamamos o Evangelho. Um povo estava esperando a reconstrução da nação. Eles tinham vivido e sabiam da história de Davi, de Salomão e da prosperidade do reino de Israel. E ouviram essas profecias e eles estavam esperando quando vai vir a restauração do reino de Israel. Sabe, o povo já havia voltado. Os muros já tinham sido erguidos. A cidade, pouco a pouco, foi povoada novamente. Foi voltando ao normal. Mas o poder não havia. Impérios dominavam a nação de Israel. Ora os babilônios, ora os medos e persas, ora os gregos, ora os romanos. E durante os dois testamentos, apenas por exceto por um curto período de paz e de independência de Israel, sempre o povo estava sob o domínio de outro. Mas chegou o Evangelho. Chegou o dia em que um homem, vestido em roupas de pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, João Batista, cara esquisito, começou a pregar no deserto, falando: arrependam-se dos seus pecados, pois o reino de Deus está perto. As pessoas estavam ansiosas, elas estavam esperando. A Bíblia relata de alguns exemplos de homens que esperavam o reino de Deus. José de Arimateia, aquele homem que foi pedir para Pilatos o corpo de Jesus, para dar um enterro digno para ele. Quando Jesus nasceu, um homem chamado Simeão, ele viu Jesus. Ele viu aquele bebê que tinha acabado de nascer, sabendo que ele seria o cumprimento da promessa dos profetas. Ele falou assim: Senhor, em outras palavras, Senhor, eu já posso morrer. Eu já vi com os meus olhos a salvação de Israel. Sabe, a Bíblia fala que ele esperava a vinda do reino de Deus. Você pode ver isso em Lucas capítulo 2, de 25 a 27. Mas sabe, um homem chama atenção, e é dele que eu quero falar aqui com vocês agora. Um homem que não era judeu, ele não conhecia os profetas. Ele não conhecia o que Jeremias havia dito, o que Isaías havia falado. Ele não era judeu, ao contrário, ele era um opressor. Ele era um centurião romano. A história dele está em Mateus, capítulo 8, do versículo 5 a 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, seu servo foi curado. Um homem que não era educado na religião judaica, ele não havia lido esses profetas, como eu falei, mas ele sabia que Jesus era de outra esfera. Ele sabia que Jesus podia dar uma ordem de onde ele estivesse e algo aconteceria muito e muito distante. Ele via Jesus como um rei que manda
e as coisas acontecem. Você pode estar pensando, no desespero a gente acredita em qualquer coisa. Esse homem no desespero acreditou em Jesus porque era o homem que naquela época estava fazendo alguma coisa, não é? A gente vê isso na nossa sociedade. Mas ele não estava tão desesperado. Não era seu filho, não era sua esposa, era um servo. A Bíblia fala que ele tinha compaixão, que ele via que ele estava em sofrimento, mas era um servo. Ele chega para Jesus e fala, primeira coisa, Senhor. Ele, um centurião romano, chega então para um judeu, falando, Senhor. Ele pede por seu servo. Ele vê que ele está em terrível sofrimento. Jesus fala, tá bom, eu vou lá com você na sua casa. Ele falou, não precisa. Pode dar ordem daqui e ele será curado. Não sei se você serviu o exército, eu não servi. Mas nós sabemos como que é. Na hora que um comandante dá uma ordem, soldado, ele vai e cumpre a ordem. Ele não questiona, não há espaço para questionar a autoridade. Você é treinado para obedecer imediatamente. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar quem é a autoridade na sua vida? É interessante que quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que ele fez a sua imagem e semelhança. Sabe, Deus colocou o homem para junto com ele governar lá no Jardim do Éden. Ele deu os animais para que o homem pudesse dar os nomes aos animais. Fazia parte do plano de Deus que o homem governasse. Mas nós já sabemos como acaba essa história, nós já tivemos uma aula. O homem escolheu o errado. O homem decidiu não reinar com Deus. A partir daí, a partir desse momento, o homem tem procurado fazer o que o seu coração manda. Há um orgulho das pessoas falarem assim, ninguém manda em mim. É assim que você é? É você que manda em você? Você manda e você obedece. Quem é o seu rei? Quem é que manda em você? Nós temos visto ao longo do tempo o resultado da independência do homem. Você certamente tem visto na sua vida o resultado da sua independência, da sua distância de Deus, dos seus pecados, da sua desobediência. Você tem visto resultados de você não conhecer a Bíblia, você não colocar Deus como o seu rei. Eu sei que se você pudesse pensar hoje, falasse, qual é o meu rei ideal? Eu sei que você pensaria em algumas características. Eu gostaria de um rei poderoso, mas ao mesmo tempo um rei manso, bom, protetor, um rei que cura, que ama. Para alguns isso parece estranho até. Como assim um rei com essas qualidades tão boas? Geralmente a ideia que a gente tem de um rei é alguém na batalha, um rei poderoso, um rei cruel. Sabe, Jesus é esse rei, o rei poderoso que ressuscitou mortos. Um Deus bom, que é apresentado em João 10 como o bom pastor. Que não faz nada por interesse pessoal, mas por amor. Um rei manso, que no momento da sua prisão mandou guardar a espada. Protetor. Esse é Jesus. E pediu para João cuidar da mãe dele quando ele estava na cruz. Um rei que cura, um rei que perdoa. Lembra da mulher adúltera? Atire a primeira pedra. Mas ele falou, eu não a condeno, vá e não peques mais. Esse é Jesus. Esse rei vem dizer que a pessoa mais importante no reino não é a forte, mas a fraca. É aquela que ama e serve os pobres. É aquela que não possui muitos bens e nem muita influência política. É tudo diferente do que nós vemos hoje sobre a força dos impérios, dos países, da política. A que merece mais honra é a que é mais humilde. A que tem o coração como o de uma criança. Foi isso que Jesus veio ensinar sobre o verdadeiro reino de Deus. Jesus veio trazer um reino completamente diferente desses que nós temos visto. E até mesmo daqueles dos contos de fadas ou dos livros de história. Um reino completamente de cabeça para baixo. Pessoas imperfeitas e falhas, como eu e você, são valiosas nesse reino. Reino de Deus. Ele provou isso ao dar a sua vida para nos resgatar. Sabe, muitos desses reis têm tido coroações pomposas. A pintura da coroação
de Napoleão. E da rainha Elizabeth, cheio de música, de pompa, de circunstância, de luxo. Mas a coroação de Jesus foi bem diferente. A coroação de Jesus ocorreu na cruz, em meio à violência, escárnio e zombaria. Ele foi chamado naquele instante de Rei dos Judeus. Mas em Mateus 15, em Marcos 15, 17 a 20, fala: vestiram-no com um manto púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Talvez você não saiba o que é ficar sem identidade, errante, ser exilado, como foi falado na outra aula. Mas eu sei, cada um aqui pode imaginar o que é isso. Você pode se compadecer e entender como essa boa notícia chegou aos corações dos israelitas. Você pode entender como essa notícia significava para esse povo. Um rei estava chegando, um rei de uma outra dimensão, de uma outra esfera, um rei espiritual. Você pode entender o que toda essa história, que a maior história de todos os tempos, tem a ver com a sua vida. Espiritualmente você estava exilado. Espiritualmente você foi levado para longe da sua casa, do seu lar, do seu jardim. O pecado fez isso com você. Espiritualmente você se prostituiu. Você quebrou a aliança com Deus. Mas Deus continua a te amar. Deus continua a querer estar contigo. Deus não desistiu, enviou profetas e enviou a boa notícia a você. Você tentou ser o seu próprio rei. Você tentou estabelecer o seu próprio domínio. Você tentou viver de acordo com as suas próprias regras. E por isso, Deus está chegando aqui hoje para te dar a grande notícia. Já que você sente que isso não deu certo, Deus está chegando aqui para falar para você: reino de Deus chegou até você. Há uma boa notícia diante dos seus olhos. O que você precisa fazer é compreender que do jeito que está, não está dando certo. Olha para esse mundo e vê o que o pecado tem feito com as famílias. Olha para esse mundo e olha o que o pecado tem feito com a sua vida. Acorda. Existe uma boa notícia. Jesus chegou. Rei chegou. Reino de Deus está aqui. Você deve apenas se render a Ele. Se você não conhece a Bíblia ainda, você não sabe dessas coisas que eu falei sobre como Jesus é um rei bom, um rei de outra esfera, um rei que cura, um rei misericordioso, que julga com justiça. Tudo que nós queremos de um rei. Você deve estudar a Bíblia e chegar mais próximo desse Deus. Você terá uma pátria. Uma pátria muito melhor que o Brasil. Os Estados Unidos? Não, não. Nenhum outro país. Uma pátria não imagina. Uma pátria celestial. Um reino, um império que nunca será destruído. Será eterno. Cheio de jardins como o Éden. E mais do que tudo, esse reino que Jesus tem trazido para nós é um reino que vai nos dar alguém que nos ame com um amor sem fim. Você terá, nessa maior história de todos os tempos, terá uma aliança. Aliança com Deus. Você terá um lar, o primeiro lar. Você terá um reino. Você terá um rei, Jesus.